Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início, né, às nossas atividades com aula de português. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês de português nas páginas 35 até a página 38. 35 até a página 38. Nós vamos estudar a gramática, né? Sinais gráficos. Então, vamos ver alguns sinais gráficos importantes aí na nossa língua portuguesa. Então, vamos aí seguir a leitura. Vamos ver um exemplo aí, né, no livro. José e Mônica conversam no jardim. Então, aí está destacado o né, de José, e tem também o O, da palavra Mônica, que estão com dois acentos. Esses acentos nós damos o nome de acento, né, um sinal gráfico, o acento agudo e o acento circunflexo. Então, vamos ver a diferença dos dois acentos aí. Na outra frase, tem o seguinte questionamento. Ele oferece uma flor à menina. Então, esse A, né, ligando flor e menina, ele recebe um sinalzinho diferente, né, um sinal gráfico diferente que se chama crase. É o A acraseado, como nós falamos. Então, olha só. Na palavra José, há um acento, que é o acento agudo. O acento agudo, ele é usado para marcar um timbre aberto, certo? Então, olha só, indica o som aberto, indica um timbre aberto das sílabas tônicas das palavras, tá certo? Exemplos: sofá, pé, tímido, vovó, túnel, entre outras palavras, né? Que tem esse acento em cima das vogais, ele vai indicar um som aberto, a sílaba aberta. Então, ela é a sílaba tônica das palavras, tá certo? Já na palavra Mônica, o acento ele é circunflexo, que é o chapeuzinho que nós conhecemos, né? Então, o acento circunflexo é usado para dar um timbre, né, fechado às sílabas tônicas das palavras. Se o acento agudo ele dá o som aberto, então o acento circunflexo ele vai dar o timbre fechado, né, das sílabas tônicas. Exemplo: câmara já é um som fechado, como se fosse nasal, anasalado. Efêmero, você. Cômodo, vovô. Então é um som que você percebe que é já anasalado, diferente do acento agudo, que é mais aberto, dá um timbre mais aberto àquelas vogais das sílabas tônicas, ok? Vamos a esse A aí, né, que se chama acraseado, A acraseado. Então, em A existe um acento grave. O acento grave é usado para marcar a crase. Então, algumas regrinhas aí, né, para saber diferenciar a crase ou se o A tem crase ou não. A crase no encontro da preposição a, que é para, com o artigo a. Então, ocorre a crase em algumas situações aí. Antes de palavras femininas, certo? Existe a crase, dependendo se tem o a aí ligando essas palavras. Por exemplo, escrevo a menina, né? Então, eu posso trocar esse a por ao no masculino. Escrevo ao menino, escrevo a menina. Então, esse a possui crase, sim. Antes de palavras femininas que estiverem acompanhadas do artigo a. Exemplo: vou à Bahia. Então, olha só, esse a, ele tem crase, porque ele está antes de palavras femininas, que é Bahia, que é uma palavra feminina. Então, vou à Bahia. Então, como saber que esse a tem crase ou não? Porque ela vem antes da palavra feminina, que é Bahia, certo? Então, aqui nesse quadrinho, tem umas regrinhas que você pode seguir para que você saiba, né, onde colocar a crase ou não, certo? Olha só. No segundo caso, aplique essa sugestão em prática, que você vai sair bem. Vou a e volto da. Se eu digo que vou a algum lugar e volto da, então a crase existe sim, você pode colocar a crase no a. Agora, se eu digo vou a e volto de, crase para quê? Não existe, ok?
Aí tem 2 exemplos aí, olha só. Se eu digo vou à Bahia, eu volto da Bahia, então a crase existe. Agora, se eu digo vou a Brasília, volto de Brasília, né? Vejam aí essa preposição aí, de e da. Olha só, vou à Bahia, volto da Bahia. Então, tem crase nesse A. Já vou a Brasília e volto de Brasília, já esse A não é acraseado. Dá para você seguir esse exemplo aí para fazer o exercício, ok? Então, vocês irão fazer esse exercício aí da página 35, né? Depois que vocês resolverem a gramática dos sinais gráficos da página 35, vocês irão ler o texto aqui, olha, falando sobre consumismo infantil. Esse problema é de todos, certo? Da página 36. Irão realizar a interpretação da página 37, certo? Até a página 38, que tem um relembrando sobre alguns assuntos que nós vimos anteriormente, ok? Falando sobre a sílaba tônica, né? Falando sobre o tio e cedilha, falando sobre o ditongo, né? Ditongo, tritongo, sobre os encontros vocálicos, né? Palavras com M e N são assuntos que nós já vimos nas aulas anteriores, nos outros assuntos. Então, relembrando, é sobre assuntos que nós já vimos. Então, o exercício é da página 35 até a página 38, ok? Leiam o texto da página 36, né? Interpretem, façam suas considerações e depois nós corrigimos as atividades, ok? Então, beijos, até a nossa próxima aula.